Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com dois psicólogos incríveis para falar sobre adolescência, privação de liberdade e educação. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Contras. Eu me chamo Geise. Hoje eu tô aqui com dois psicólogos para falar sobre adolescência, privação de liberdade e educação. Paulo, Léo, sejam muito bem-vindos ao Contras. Eu gostaria de começar pedindo para vocês falarem um pouquinho sobre vocês, sobre o trabalho de vocês, como é que esse tema interage com vocês e com a vivência de vocês. Boa tarde a todos, todas, todes. Inicialmente eu queria agradecer a toda a equipe do Contras pelo convite, né? Agradecer a Geise, a Magali, a todos os idealizadores pelo convite. É uma honra estar aqui com você discutindo essa temática que é tão importante, né, para a sociedade brasileira como um todo, né? Como você me apresentou, sou Paulo Cardoso, sou psicólogo, doutor em educação e trabalho muito na perspectiva das populações vulneráveis, né? Então, tenho um trabalho no sistema prisional também, com a população em situação de rua, na condição de acompanhante de alunos que trabalham com essa população nas casas de acolhimento. E é isso, sou morador de Salvador, também escritor, um pouco de poeta e estamos aí, seguindo. Quero agradecer a toda a equipe do Contras, né? Eu sou o Eliomar Léo Lima, né? Como eu sou conhecido. Costumo dizer que eu sou psicólogo das ruas, né? Já tenho aí mais de uma década atuando com pessoas em situação de rua, atuando em unidades de internação, em equipamentos da rede socioassistencial. A gente tem uma dificuldade em falar, principalmente sobre adolescente que está ali privado de liberdade, sobre como a educação ela acaba interferindo também nessa realidade desses jovens. E aí a primeira pergunta que eu tenho para vocês é como vocês enxergam o papel da educação? A educação, ela é um direito humano fundamental para o desenvolvimento de qualquer comunidade, qualquer coletividade. E sem educação, um país, uma nação não consegue chegar a lugar algum. Então, eu vejo muita educação enquanto direitos humanos. A grande questão é que essa educação que eu vejo enquanto direitos humanos, ou seja, todos os seres humanos, sejam eles pessoas brancas, pessoas de classe alta, pessoas de classe média, mas também pessoas pretas, pessoas que vivem numa condição de vulnerabilidade. A gente precisa olhar que a educação não chega da mesma forma para todas as pessoas. Então, a gente constrói uma sociedade em que a educação é acessível para um grupo de pessoas, ao passo que para um outro grupo de pessoas ela não chega. E isso acaba repercutindo em uma problemática, uma questão, sobretudo aqui no nosso país. Então, a educação, enquanto direito fundamental, que deveria alcançar um grupo grande de pessoas para a gente transformar o país por meio de uma educação, e aí a gente nem começou ainda a discutir a qualidade da educação, mas a gente precisa discutir ainda o acesso à educação, né? Muitas crianças não têm acesso à educação, muitos adolescentes não têm acesso à educação, em função de uma série de fatores, em função de uma série de questões sociais, né? E no nosso Brasil, a gente tem aqui uma problemática, né? Porque o país foi colonizado. Sim. E a forma como os grupos dominantes interferiram aqui no Brasil, pensaram o Brasil, ele não permitiu com que todos, e sobretudo as populações pretas, tivessem acesso a essa educação, que seria fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Então, é essa linha que eu entendo, que a gente precisa aí lutar para garantir esses direitos, e é isso que a gente vai conversar aqui, né? O direito a uma educação do adolescente, e aí do adolescente encarcerado, do adolescente periférico, do adolescente ou do jovem que estão em privação de liberdade, que está preso num presídio, de uma pessoa que está em situação de rua. Todos têm direito à educação, né? E a gente precisa ver se realmente o poder público tem assegurado, tem Em garantido que esse ponto direito essa para essas educação está pessoas. chegando e se essa educação está chegando, né? Exatamente. E eu entendo que a sua pergunta você está se referindo à educação, né? Essa educação formal, institucional,
né? E aí pensando na importância da educação numa perspectiva mais ampla, né? Não só dessa educação formal, mas sim da educação que acontece também nas ruas, né? Da educação que acontece na nossa família, da educação que acontece nos grupos onde a gente vai se formando e vai aprendendo a se colocar no mundo, né? Então, eu penso muito das contribuições, né, dessa educação, já que Paulo foi tão assertivo nas coisas que ele trouxe, mas aí pensando, né, nessa educação que eu recebi, por exemplo, enquanto um homem negro morador de Castelo Branco, né, e que me permite hoje saber entrar e sair em qualquer lugar, né, por conta dessa educação que acontece ali a miúde ali do cotidiano, né? Então, E que acontece principalmente nas comunidades onde nós Isso. crescemos, né? Isso. Eu lembro que Paulo foi meu professor, e aí eu lembro que em muitas conversas que a gente tinha até em seminário e tudo mais, a gente conversava muito sobre os marcadores sociais. Como é diferente você ser um homem negro homoafetivo de um homem negro heteroafetivo, ou como é diferente você ser um homem negro de uma mulher negra. Esses marcadores sociais acabam ali perpassando pela nossa vida e colocando como se fosse, não sei se posso dizer assim, mas maiores pesos para determinadas pessoas. Quando a gente pensa nesses marcadores sociais e a gente fala sobre educação e para além da educação formal, que é a educação da escola e tudo mais, mas para a educação de vida, principalmente dessas pessoas que crescem em comunidade, essa educação, ela traz a vivência que hoje a gente como pessoa negra, né, nós como pessoas negras e pessoas pretas pardas, nós aprendemos a lidar com determinadas circunstâncias do nosso dia a dia. Quando vocês param para pensar no trabalho que vocês executam nessas instituições onde tem adolescentes privados de liberdade, o que é que vocês tendem a levar para esses adolescentes, como educadores e como psicólogos? O trabalho dentro dessa instituição é um trabalho muito desafiador. Por que desafiador? Porque existe uma estrutura que foi construída do ponto de vista legal, que precisa ser executado do ponto de vista da ciência também, né? Da ciência que é hegemônica, né? Que precisa ser executada dentro desses espaços, né? E, inclusive, a formação em psicologia acaba influenciando nessa perspectiva. Então, a gente acaba reproduzindo muito do que a gente aprende na formação em psicologia, a gente acaba reproduzindo dentro desses espaços. O que é que eu tenho observado é que tem, não que a gente não traga contribuições, mas existem poucas contribuições que a gente, a partir dessa formação hegemônica, predominantemente clínica, muito baseada no positivismo, no funcionalismo, a gente traz muito poucas contribuições na vida dos adolescentes, das pessoas que estão privadas de liberdade nesses espaços. São observações que a gente tem visto no dia a dia. Ao passo que, pegando a perspectiva que Léo traz sobre essa educação mais ampla, né? Essa educação de rua, a gente tem elementos importantíssimos que poderia ser desenvolvida nesses espaços em que a gente percebe uma resistência muito grande do poder público em desenvolver esses elementos que são construídos na rua, que se conectam com a rua, os adolescentes que estão privados de liberdade têm uma relação muito grande com esses elementos pedagógicos e que, no entanto, dentro desse espaço, muitas vezes é negado. Então, por exemplo, é o caso da cultura hip-hop. Então, a cultura hip-hop, que envolve diversos elementos, né? A consciência, o conhecimento é um dos elementos do hip-hop, mas também o break, a dança, também o grafite, e também o rap, né? Conectam melhor com os adolescentes. Os adolescentes, enquanto elemento de transformação, eles se aliam bem melhor do que o conhecimento hegemônico. Então, eu sinto que a psicologia, ela precisa aprender com esses movimentos de rua, com os movimentos da cultura hip-hop, com os guetos, com o que se pressupõe que é um conhecimento ainda muito criminalizado no país, né? Muito criminalizado por conta de uma série de fatores, né? Uma sociedade conservadora
eurocentrada, e muito preconceituosa e que não se abre para pensar esses movimentos de rua. Então, por exemplo, como é que eu vejo, se a gente for pensar, não vou problematizar agora a perspectiva de ressocialização, mas vamos pensar reintegração, né? Privou a pessoa de liberdade e vamos trabalhar na perspectiva que essa pessoa volte para a sociedade. As pessoas que têm uma relação dentro dos espaços de privação de liberdade, uma relação com a cultura hip hop, elas conseguem refletir melhor. Então, a gente vai ter várias experiências. Eu vou dar aqui o exemplo do Dexter, né? Que é um rapper hoje conhecido nacionalmente e que, a partir do hip hop, se ressocializou, né? Se reintegrou à sociedade. Sim. Então, são esses... Eu entendo que a gente precisa chegar a esse tom, né? A gente precisa fazer com que as populações acessem essas culturas para dialogar com elas e produzir, promover o que de fato a gente precisa fazer quando a gente vai lidar com a privação de liberdade. E uma pergunta que eu ia fazer e que eu vim pensando em fazer para vocês é a seguinte: me surgiu uma dúvida. Reintegração e ressocialização são as mesmas coisas, assim como educação e socioeducação é a mesma coisa? Elas duas são as mesmas coisas? Vou deixar para Léo para dar uma fala para Léo. Na verdade, fiquei pensando aqui também sobre a pergunta anterior, né? Eu costumo achar que eu aprendo muito mais no contato com os jovens. Aprendi muito mais, né, ao longo desses 10 anos aí que eu venho atuando, aprendo muito mais com eles do que acho que eu recebo muito mais contribuições do que eu ofereço, até porque pelo fato de passar também por espaços que a gente sabe que as intenções, elas são o interesse, na verdade, e a própria ideia de alguns espaços de socioeducação, né, de uma casa, de uma unidade de internação, de uma política socioeducativa, né, mas a realidade, a gente sabe qual o objetivo dali, mas a realidade ela é feita, né, daquilo que acontece no dia a dia, e que a gente sabe, as instituições, elas são perversas, sabe? Eu sou muito pé no chão e, às vezes, até um pouco descrente, muitas vezes, porque eu sei que as instituições, elas são perversas. E até para que a gente possa contribuir dentro daquilo que a gente acredita, muitas vezes é difícil porque a gente está sempre contra a corrente, né? Então, eu aprendo muito mais com os jovens e adolescentes. Exato. A gente está no contrafluxo. Aprendo muito mais com jovens e adolescentes do que eu posso contribuir. Eu me lembro que quando eu entrei na socioeducação, por exemplo, né, eu fui logo isso lá em 2016, eu entrei cheio de esperança, todo feliz, assim, caramba, achando que pelo fato de eu ser um homem negro rasta, né, com essa estética aqui, eu teria uma boa relação com os jovens logo de imediato, isso facilitaria o nosso vínculo. E, no entanto, não, os jovens chegaram para mim e me colocaram no meu lugar. Calma aí, você é o psicólogo, você é o homem negro rasta, mas você aqui dentro, você é o psicólogo. E acho que essa demarcação acaba separando muito a gente de ter esse contato. Quando a gente pega a intimidade, quando a gente vai trabalhando, aí o outro entende que o nosso papel ali não é esse papel de hierarquia, a gente consegue igualar e conversar de igual para igual. Mas mesmo sendo pessoas negras, eu acho que o lugar onde a gente vai, o lugar que a gente sai para ir e trabalhar com eles, e o lugar onde eles enxergam, e talvez isso acabe gerando até um sentimento de inferioridade, acaba afastando a gente como população negra. Mas eu queria voltar para a sua pergunta. Né? Para o vínculo acontecer, demorou um tempo. Demora. Né? Para eles entenderem, né, qual era a minha, quem era Léo ali naquele espaço, né, para saber que era de verdade. Perfeito. Voltando um pouco para a sua pergunta, assim, essas palavras são palavras que variam a concepção delas, as definições e também as críticas a partir de cada autor, né? Eu entendo que, por exemplo, um espanhol chamado Alejandro Barata, ele prefere utilizar a palavra reintegração do que ressocialização, porque ele critica como é que uma pessoa vai ser ressocializada se ela malmente foi socializada. Então, existem muitas críticas, né? Eu entendo que a questão que a gente precisa perguntar é o seguinte:
quem são as pessoas que são privadas de liberdade, né? Quem são essas pessoas? Qual o perfil dessas pessoas? Que era a pergunta que eu ia fazer. Há um alvo? Sim. Há um alvo, então? O que elas fizeram? Claramente há um alvo. Então, assim, pessoas que moram em espaços periféricos são alvos, pessoas pretas de espaços periféricos, meninos, são alvos preferenciais do sistema de justiça hoje, né? Então, existe uma seletividade do sistema de justiça criminal muito clara, muito clara. E isso não quer dizer que o crime não ocorra em bairros mais elitizados. Então, o crime ocorre em bairros elitizados também. Mas, no entanto, a estrutura das instituições que fazem a seleção, elas não frequentam esses lugares, elas não comandam esses espaços, elas não fazem as operações desses espaços, porque são espaços de proteção, são espaços que os grupos elitizados, o poder econômico perpetua ali, então não há um interesse em fazer. A gente pode pegar como exemplo as raves, Sim. por exemplo. Se você tem hoje um paredão, se você tem um paredão numa comunidade periférica de Salvador, você tem a estrutura policial fazendo o combate. Se você tem as raves, você não tem, é tudo liberado. Mas ali há uso de drogas também, nos paredões também há uso de drogas. A questão é, como é que você equaciona, por exemplo, num paredão, um espaço de lazer de pessoas que estão ali? Como é que o Estado garante que aquele espaço seja um espaço protegido, seja um espaço que não seja criminalizado, que as pessoas tenham uma condição de lazer, já que ele não garante o lazer, a transição para os territórios? Então, são muitos questionamentos que a gente precisa fazer, porque é isso, o paredão é um grupo de jovens se divertindo. Eles colocam um som, uma caixa de som, e eles vão se divertir, vão ouvir música e vão se divertir. E que é um exemplo que você traz para esse momento que é bacana, que a gente está aí acompanhando, né, todo esse processo da Lei Oruan, né, o que tem acontecido com os baile funks, que é a mesma coisa que aconteceu com o rap, que é a mesma coisa que aconteceu em outros momentos com o pagode, ou seja, qualquer cultura que tenha, qualquer aspecto da cultura que tem relação com a população negra e com a população negra jovem sempre vai ser criminalizada. E aí a gente pode afirmar, pegando o que você falou logo no início, você falou que nossas instituições, elas são perversas. Eu acredito que o nosso Estado, de forma geral, ele é perverso. Sim. Porque o nosso Estado, a gente tem, e as pessoas, elas têm uma visão de que sertanejo, por exemplo, é uma cultura, é uma música que é bacana você escutar. Mas o funk não é bacana. E aí o argumento é sempre que essa letra não é uma letra condizente com os valores do Brasil. Só que o que é condizente com os valores do Brasil, se a gente parar para pensar? Porque no sertanejo também há determinadas letras que, se a gente for parar para pensar, poderiam ser criticadas, né? Sim. Então, eu acho que o Estado, de forma geral, é perverso e tem essa questão do punitivismo. Então, como é que vocês enxergam as nossas leis e a relação das nossas leis com o punitivismo? Olha, tem pano para manga eu já... Para fazer um apanhado histórico aí. Eu já recomendo que vocês adquiram, inclusive, Magali, vai ficar muito bonito aqui no estúdio os meus livros, né? Eu recomendo que você... leia o Adolescência Encarcerada para pensar especificamente as políticas de privação de liberdade e adolescência. Eu, orientado pela professora Lígia Veigas, né, o qual eu mando um grande beijo nessa câmera aqui, né? Mando um beijo para a professora Lígia e o grupo EPS, um abração. Foi salve muito importante. Lio, salve EPS. Salve Lio, salve EPS, salve Tito. E que a gente faz um apanhado pensando um conjunto de leis que foi construída no Brasil em que coloca o Estado, que a gente entende que o Estado está em conflito com a lei. Por quê? Porque o Estado, ele construiu leis, e aí a gente vai falar, por exemplo, vou dar um exemplo do Código de Menores. Foi uma lei para legalizar a privação, foi uma lei para legalizar a privação de crianças e adolescentes no Brasil. É uma lei que começou a ser gestada em 1906, um deputado chamado Alcindo Guanabara, e essa lei foi promulgada em 1927, perdurou, foi reformulada até 1979. Então, quem eram os alvos dessa lei? Os adolescentes, as crianças e adolescentes moralmente abandonados e delinquentes. Então, o
O Jorge Amado retrata, né, em 1930, em Capitães de Areia, quem são os abandonados delinquentes. São os negros, os capoeiras, os periféricos. Então, foi uma lei específica, os indígenas. Então, foi uma lei especificamente para esses grupos, os deficientes, especificamente para legalizar uma prática de capturar na sociedade abandonados e delinquentes e colocar instituições reformatórias, que a gente sabe que é o que aconteceu. Uma série de violências aconteceu nesses espaços, né, como foi bem retratado aí na literatura, e o livro O Adolescência Encarcerada faz essa denúncia. Há uma melhor maneira da gente, como psicólogo, lidar com essa realidade, lidar com esses jovens, trabalhar com esses jovens, porque é de se questionar como fica a saúde mental desses jovens dentro de instituições privadas de liberdade. Alguns deles estão aqui em Salvador, enquanto a família está no interior, então eles são afastados, né, do contexto social, do contexto familiar. Como vocês lidam com isso, sendo psicólogos? Olha aí. Eu acho que uma maneira que eu acho que é importante a gente pensar, né, da gente abrir mão de certas bases dentro da própria psicologia para a gente adentrar, para a gente, né, utilizar no contato com as pessoas, né, que estão, né, aquela brincadeira que ele já faz, aquelas pessoas que não querem estar nesses espaços, e muitas vezes o profissional também nem quer estar nesse espaço, né? Ele já faz uma brincadeira que Paulo era o único que durante a pesquisa queria estar dentro da unidade de internação, enquanto nem os jovens, nem os profissionais mesmo gostariam de estar ali. E a gente vai para esses espaços, né? A psicologia, ela se aproxima de algumas áreas de atuação, não só por interesse, né, de levar a palavra da psicologia e de levar a prática, né, da psicologia, mas também por interesse de espaço de trabalho, né? Então, muitos de nós, trabalhadores e trabalhadoras da psicologia, adentramos nesses espaços também, né, por conta de uma necessidade que é ali de estar atuando, né? E isso não é o suficiente para estar nesse lugar, né? Perfeito. Até porque a possibilidade da gente ter a nossa consciência resgatada, roubada, né? né? É muito fácil, né? Porque, até como já falei, né? Da gente estar nadando contra a maré, né? Indo contra a corrente ali. Então, eu acho que um caminho, né, importante de não perder de vista é esse, de entender que a psicologia ela não dá conta de tudo, de que a gente precisa ter outras bases epistemológicas para pensar a nossa atuação nesses espaços, né, e buscar esses outros caminhos que muitas vezes é fora da psicologia, é no rap que você vai encontrar, né, na poesia, no seu contexto na poesia, social, no seu suas contexto, experiências. na ideia, na troca de ideia, Sim, com, né, isso. Então, Perfeito. é isso. E aí, somando o que o Léo está trazendo, assim, reconhecer, Geise, reconhecer o racismo, né, que atravessa os adolescentes, reconhecer a violência institucional, reconhecer os desafios desses adolescentes de se reintegrar. E um cuidado que a gente precisa ter enquanto psicólogos é não somar junto à barbárie. O que é isso? É a gente utilizar a prática psicológica para produzir mais violência. Sim. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. E a gente pode fazer isso através de gestos, silenciando os adolescentes. Os adolescentes estão reclamando em função gritando em função de uma violência institucional. A gente tem que ouvir o que é que está acontecendo ali. Ao passo que silenciar esse adolescente, somar junto à instituição é perigoso. Isso pode acontecer através de um gesto como esse, mas pode acontecer também através da produção de um relatório, da elaboração de um relatório. Então, esses elementos são extremamente importantes. Então, por exemplo, reconhecer que quando o adolescente precisa sair, quando ele está perto de sair da unidade, ele vai enfrentar desafios. E o psicólogo social, psicólogo institucional pode contribuir com isso. Pensando no poder público, de que maneira esse adolescente pode voltar para a sua família, para o seu bairro, para a sua comunidade, protegido, né? E assegurado, né? E para isso, resumidamente, eu fiz um poema que está nesse livro aqui, Retos, que eu vou declamar rapidamente aqui para vocês, se chama Como um Barco à Deriva.
o poema começa assim. É um adolescente que ele está perto de sair, né? E ele não sabe o que é que vai acontecer com ele. E ele está perto de sair porque o alvará dele vai cantar, como eles falam, né, Léo? E aí, ouvindo essa história, eu resolvi escrever um pouco desse poema para pensar isso, para apresentar para a comunidade essa problemática, né? Então, fazer mais ou menos assim. Para onde irei? Meu alvará cantou. Não tenho para onde ir. Como sorrir? Estou na rua, em situação de rua, tendo a rua como casa e a casa como rua. Sobrou um público abrigo, apenas para dormir e comer. Uns tantos como eu, é pegar ou morrer. Morrer real, ideia que passa no meu horizonte. Nas minhas andanças por aí, já morreram os montes. Sou um ex-presidiário, sou um estranho no ninho. Lugar para morar não tenho, nem para tomar um banho, nem um pouco de carinho. Estou como um barco à deriva, estou sem rumo, sem direção. Única certeza que eu tenho são os nãos. Não sei, não tenho, não posso, não, não e não. E aí, um salve a meu amigo Neuronegro, que vai declamar esse poema e tá aí nas redes sociais, no YouTube. Quem quiser ouvir lá no YouTube também pode ouvir. Bacana. Só um exemplo prático assim para pensar o quão problemático é essa coisa das nossas bases e a forma como a gente utiliza ela nesses espaços. Eu me lembro que uma vez discutindo alguns casos com duas colegas, que era um caso de um jovem que ele estava, né, passando por alguma situação, sendo abusado, né, dentro da cela, né, dentro do quarto, né, e as colegas, elas estavam pensando, né, a questão a partir de uma perspectiva da psicanálise, né, pensando ali as fases do desenvolvimento psíquico, através da psicanálise, trazendo a coisa como, né, algo que era da fase oral daquele jovem, sendo que o jovem estava passando por diversas violências ali, que tinha relação com tantas outras questões, né, que poderiam ser discutidas ali, não só na perspectiva daquele sujeito, mas na perspectiva da unidade como um todo, né, e elas trazendo, né, discutindo a questão a partir de uma perspectiva que focava simplesmente ali na individualidade. Isso, na individualidade de uma questão que era muito mais problemática, né? Que extrapolava o indivíduo, né? Bom, meninos, se a gente continuar aqui, a gente passa 2, 3, 4 dias conversando sobre um tema que precisa ser tratado com muita profundidade, com muita atenção, com muita consciência também. Eu quero agradecer a participação de vocês dois aqui. Foi um prazer conversar esse tempinho com vocês. Aqui, sempre que a gente termina um episódio, uma gravação, a gente pede para que os convidados deixem uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está em casa. O Paulo puxou uma poesia, eu vou trazer uma poesia também, fazendo contrafluxo eu já sarau, puxei, né? Então, por favor, puxa. O que não pode acontecer é você puxar primeiro, para depois eu puxar, porque aí a minha ninguém olha, né? Não, para com porque isso. Ele é tão sensível, é tão incrível. Aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tem uma sensibilidade assim, muito grande. Aí eu vou trazer uma poesia que tem a ver com isso, né? Tem a ver com a minha trajetória enquanto homem negro, né? Tem a ver com coisas que eu escutei, né? E que eu escuto cotidianamente, né? Hoje eu trabalho, né, num programa que é um programa do governo federal chamado Pronasce, né? Um programa que atua em 5 territórios daqui da cidade. Eu trabalho no território de Paripe e eu vou fazer aqui essa poesia para... Vamos lá, correndo aqui, né? Chama-se Desonrados. E que diz assim, ó. Carregamos no peito as marcas de uma vida carregada pela constante desventura. Decepções todas. Esperança morta. Dor constante. Em nossos corações, cicatrizes são lembranças de uma vida hostilizada. Tiros, facadas, socos, pauladas. Nos lugares onde fomos criados, covardes por todos os lados. Há também uns camarada. Lá, parceiro, quem anda muito pra frente, fica pra trás, como o meu algoz. Na memória, tantas outras mágoas. A tortura semanal cometida pelo homem de farda, a crueldade diária que domina a mente subordinada, o seu infinito gozo desejo de aniquilar minha alma. Quem somos nós é o que menos importa. Saber quem nos guia,
faz da nossa conversa próspera. A insistente compaixão aos humilhados, o puro ódio aos opressores. Laroyer. Em nossos corações, a tristeza que não se desgarra, porém, nossas pernas não descansam nesta caminhada. Sobe favela, desce favela, entra em boca, sai em beco, corre quebrada, corre o centro. Os que se dizem intelectuais acham que é para buscar alívio. A gente leva a palavra. Homem preto, de liberdade contra-hegemônica, marginalizada. A brancura fita e torce a cara. Nossa esquisitice é uma ameaça. Há alguns de nós que às vezes demonstram a aparência imperturbada, caminhando na quebrada. Mas dentro da viatura, você já imaginou que um indivíduo passa? Eu admiro sua sensibilidade para falar de raça, porém, são as linhas faciais, as suas linhas faciais, que revelam sua verdadeira graça, a falsidade. Quando você encara o paloso no busão, que tá no corre, só frustração, transpirando a indignação de quem, depois de um flagrante forjado, foi parar na reclusão, antes, no juro da facção, condenado a perder a mão. Viver pouco como um rei nunca foi sobre patologia, covardia, falta de Deus ou de algo que nos guia. Disseram que a cura da doença é sorrir, mostrar os dentes. Programado para morrer, nós temos a boca nua, não remédio, gente. Nossas vozes, vez em quando quase sempre silenciada. É que a conversa contigo é fiada. No final, sabemos quem irá pagar o preço alto de levar a facada pelas costas. O mundo é louco, e isso me deixa contrariado, indignado com a certeza de que seremos sempre nós, os contrariados. Mas a nossa contradição não é a desgraça que desonra a favela, não. Na verdade, eu estou endiabrado. Espero um dia, com meus versos brandos, poder acalentar seus olhos. Hoje não. Hoje, o amor perdeu a paz, a força que me guia é maior que Satanás, e quem chora agora não rirá jamais. É isso. Muito obrigada novamente. E a vocês que estão em casa, eu peço que, se esse episódio fez um sentido para vocês, se vocês gostaram desse episódio, vocês curtam, comentem, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. A gente tá aqui no canal do YouTube, a gente também tá lá no Instagram, lá no Spotify, e até a próxima.